Boa noite. Eu também chegou atrasado. Boa noite. Cabelo. Tá com uma coisa. Aí, cheguei. Alan fazendo 20 anos aí. 20? Oh. 25. Ele falou, meu obrigado pelo 20. Obrigada. Diminuiu aí uns bons anos. É 29. Uma Catiane. Ai, meu Deus. O que eu fiz? Tá ótimo. Não, toca isso. Vem lá, vem cá. Toca no patrícia. Tá cortando no patrícia. Não, só uma pra cá, que ela tá Não, bem porque já tá grande. queimado. Já tá muito mais depois. Amanhã tá só com os pernas. Certo. Vai pra trás. Tá bom, tá bom. Eu não tô vendo. Tá mais, Só um segundo. vai assim. Aí, toca demais. Morre. Aí. Tá bom, tá bom. Melhorou. Boa noite, irmão. Aí, quando? Boa noite, Ju. Segunda-feira, 24/7. Só falta vocês. Vocês se reuniram, foi hoje aí? Tá todo mundo junto, é? Quem? O Paulo. Tá todo mundo aqui em São Paulo. Boa noite, Dedé. A gente Sandra. nem foi ligar pra casa pra assistir, porque a gente não quis ter. Tá aglomerado? Tá tudo. Hoje tá tudo butinado aí. Ó, porque esse chiado não tirou a luz. É, exato. É só por aí. Esse aqui tá, não tá? É. Não, essa aí não tá grande. Era o grande, né? Esse fica você daqui. É, ainda tô bom. Tá pegando aqui. Ah, É o ventilador da gente, mas vamos mudar. Melhor mudar. Olha se a melhorou o chiado aí? Olha aí. Só tirar a água, tá osso, né? Porque o outro dá pra ficar mais perto da gente e longe da cama. Fica pesado. Ele fica bem aqui, ó. Aí. Aí fica longe da Não, cama. mas bem pra cá, assim, nessa posição aqui, mais que dê lá na tomada. Tudo bem. Deixa eu ver minha técnica.
Vamos um pouquinho, né? Ainda tá chiada aí? Agora vocês olhem aí, está chiando agora, viu? Não pode chegar perto do seu banco. Se chegar na cabeça, já tá bom. Avisa, tá? Se chegar na cabeça. Se passar assim, nesse teu braço. Você limpou? Tá bom. Não tá bem, não. Tá bom. Alguém pode dizer se ainda tá enchiada aí na câmera? Som. Mais um pouquinho. Deixa eu ver se tá Bom. Liga logo agora. Boa noite. Boa noite, quem foi entrando. Guilherme, Matheus. Alice, Fabiana, boa noite, Fabi, quanto tempo? Alisson, boa noite. Agora oficialmente, né? Boa noite. Vamos iniciar nossa programação. Tem um chiado aqui no ventilador, mas já está melhorando aí já. Vamos orar agradecendo a Deus. Queremos mais uma vez agradecer aos irmãos pela sua presença aí onde você está. Agradecemos a Deus porque Ele disponibilizou para nós essa condição de podermos estarmos juntos para adorar o Senhor. Então vamos orar nesse exato momento. Senhor Deus e bondoso Pai, obrigado pelo privilégio que nós temos de te servir. Obrigado pelo privilégio, o chamado que o Senhor tem nos dado. Obrigado pela salvação que o Senhor tem nos dado. Ó Deus, só temos que agradecer muito a Ti pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Eu te peço, Deus, pelos que estão nos assistindo, que o Senhor também esteja sempre protegendo e abençoando. Pelos nossos idosos e jovens e crianças, que o Senhor esteja conduzindo cada um no temor da Tua palavra. Recebe, ó Deus Pai, toda esta adoração que vamos fazer aqui, que é para a Tua honra e glória. Ó glorioso Deus, eu te peço pelas outras igrejas que também estão fazendo, ó Deus, o mesmo trabalho. Te peço pelos nossos missionários que estão no campo, que o Senhor esteja abençoando, protegendo, suprindo todas as nossas necessidades. Aqueles que estão enfermos, ó Deus, que o Senhor esteja conduzindo também. Ó Deus, confiamos em Ti porque sabemos que o Senhor está no controle de tudo desde a fundação do mundo. Isso é a nossa maior e grande alegria, é que podemos confiar em Ti, a meio a tantas tribulações, a meio a tanta angústia, dor, perseguição. Sabemos, ó Deus, Pai, que o Senhor está sempre nos conduzindo, nos fazendo, ó Deus, para repousar em descanso em Ti. Ó Deus, abençoe cada um que se encontra aqui e os que estão do outro lado da tela, que o Senhor também esteja abençoando cada família. Desde já te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então vamos cantar. Quero convidar os amados a cantar conosco. Abrindo aí seus cantores cristãos, no hino número 375. 375. Três, sete, cinco. Vamos lá.
Você começa a fazer. Vamos lá. Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazendo o céu, ecos da excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Agora vamos 3, 7 e 6. Três, 7 e 6. Cantemos. Livres do medo, temos ficado. Cristo morreu, levando o pecado. Eis o resgate, o pacto se fez. Fomos remidos de uma vez. De uma vez, ó, sim acredita. Ó pecador, tem sorte bendita. Tudo Jesus por nós satisfez. Cristo salvou.
sorte bendita, tudo Jesus por nós satisfez. Cristo salvou-nos de uma vez. Graça real, não há mais castigo. Temos a paz sem medo e perigo. Vestes reais, não triste nudez. Cristo enriquece de uma vez. De uma vez, assim acredita, ó pecador, tem sorte bendita, tudo Jesus por nós satisfez. Cristo salvou-nos de uma vez. Filhos de Deus, favor inaudito, Deus nos amou em grau infinito. Nesta clemência não há dobrez, a segurança de uma vez. De uma vez, assim acredita, ó pecador, tem sorte bendita, tudo Jesus por nós satisfez. Cristo salvou-nos de uma vez. Vamos continuar. Vai aparecer, vai entender. Nós ficamos no 375, foi? Gravamos. A outro é o 384. Tá certo. 384. Muito bem. 384. Cantemos. E do Senhor, tem do Senhor. Não. Perdoe-se vós tem, meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa, que enche o coração da consolação, que só o crente goza. Qual maior prazer em ouvir dizer: vem, meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Chamou-me não só uma vez, tantas tem que eu triste e humilhado pude a voz ouvir, pude tão sair das garras do pecado. Qual maior prazer que ele ouvir
Jesus não me deixa sofrer, sua voz me ensina o caminho de vencer o mal com firmeza tal que nunca estou sozinho. Qual maior prazer que ele ouvi dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Amém? Amém. Vocês puderam perceber esses 3 hinos, um fora da alegria, da felicidade de estar com Cristo, o outro da libertação que Ele nos deu, né? E esse aqui, a alegria de ouvir a voz do Senhor. Então, isso mostra a graça, né? A graça de Deus em nossa vida. Hoje nós vamos estar falando sobre culpa e graça. Então esse é o tema de nossa mensagem hoje e nós queremos em Deus poder estar transmitindo, né, essa ideia da nossa grande culpa e da imensa graça de Deus em nos resgatar. Vamos continuar cantando. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavra de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra, encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada. E ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. E saber que dele não lembro mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Agora a gente vai fazer uma leitura em 2 Coríntios capítulo 7. 2 Coríntios capítulo 7, nós iremos ler dos versículos 5 a 16. Muito bem. Porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém, Deus que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. E não somente com a sua chegada,
mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-vos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim meu regozijo. Portanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro, não porque fosse contristado, mas porque foste contristado para arrependimento, pois fosse contristado segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofreis. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que, segundo Deus, fostes contristados. Que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança. Em tudo destes provas de estardes inocentes nesse assunto. Portanto, embora vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o mal, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que a vossa solicitude, o vosso favor, fosse manifesto entre vós diante de Deus. Foi por isso que nós sentimos confortados. E acima dessa nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, cujo espírito foi recriado por todos vós. Porque se em alguma coisa me gloriei de vós para com ele, não fiquei envergonhado, pelo contrário, em tudo vos falaste com verdade. Também a nossa exaltação na presença de Tito se verificou ser verdadeira. E o seu entranhável afeto cresce mais para convosco, lembrando-se da obediência de todos vós, e como recebeste com temor e tremor. Alegro-me, porque em tudo posso confiar em vós. Amém. Amém. Continuaremos cantando. Próximo. Rei Supremo, sua glória celestial deixou, pra no Calvário suportar tão grande dor. Foi humilhado quando o nosso mal em si levou, mas um
maior é o que está em nós. Vamos lá. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomemos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar. Abramos nossas vidas para receber, nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomemos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar. Abramos nossas vidas para receber, nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém? Amém. Pois bem, meus amados, vamos agora abrir nossas Bíblias, mais uma vez, dessa vez para a mensagem de hoje. Eu gostaria de convidar vocês a irem para Romanos, capítulo 2. Romanos, capítulo 2, vamos ler versículo 1 a versículo 11. E assim diz a palavra do Senhor. Romanos, capítulo 2, de 1 a 11. Portanto, és inexcusável quando julgas ao homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro. Pois tu que julgas, fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus? Despreza tu as riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna, aos que com perseverança em fazer bem procuram glória, honra e incorrupção. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas.
Pai amado, nós te agradecemos pelo texto da tua santa palavra. Agradecemos porque o Senhor é bom para conosco, tem cuidado de nós. Mas pedimos a Deus que o Senhor não nos deixe ser jactanciosos, uma vez que somos banhados pela tua graça. E essa mesma graça que nos banhou, ó Deus, seja ela que nos humilhe diante de ti e faça com que, ó Deus, o Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus amados, nós estamos aqui diante de esse texto, não só o texto de 2 Coríntios, como também esse aqui. Está lá, disse que passou por grande tristeza. Então, o momento pode passar por tristeza, oriundas de várias circunstâncias. Mas o texto nos ajuda a entender algo sobre a culpa humana e a graça de Deus. Então, esse tema nós gostaríamos de meditar junto com os irmãos aqui. Alguém já disse que a culpa ela é uma resposta pessoal emitida em função de uma falta própria ou de outra. Então, é interessante observar isso. Quando nós falamos de culpa, né, ela é responsável. Pelo quê? A culpa é responsável, meus amados, por grande parte do sofrimento humano. Entendeu? Nós nos sentimos culpados por várias coisas. Se você tiver a oportunidade de conversar com uma pessoa deprimida, por exemplo, nós conversamos sobre isso pela manhã. Pessoas numa situação depressiva, ela está deprimida, ela está se sentindo solitária, angustiada, membro de famílias violentas. Eu vejo isso porque eu já tive a oportunidade de ver pessoas, membros de família violenta. Eu, no início da minha vida, na minha adolescência, não era uma vida boa. Eu tinha momentos na minha vida da família que era um momento de violências, os irmãos não se davam bem um com o outro, e eu era pequeno e eu via toda essa situação, e possivelmente ali naquela época não teve ninguém para conversar comigo, né, para me ajudar. Você vai em um hospital, conversa com uma pessoa que está doente, não agora, né, mas em outra oportunidade você já teve essa conversa. Pessoas doentes com doenças terminais, pessoas que estão passando por certas crises. Então você conversa com essas pessoas, né, e você vai descobrir que a culpa ela faz parte da dificuldade delas. Muitas pessoas vão sim se sentir culpadas. Agora, há aqueles que se sentem culpados e não manifestam, nem tampouco confessam a sua culpa, né? Há aqueles que confessam a sua culpa. Então, é interessante isso. Então, o que é de fato a culpa, né? O que é a culpa na vida do ser humano? Se você for pensar bem sobre isso, você vai identificar vários tipos, né? Vários tipos de culpa na vida do ser humano. E esses tipos de culpa, eles podem ser agrupados em duas categorias fundamentais. É a culpa objetiva e a culpa subjetiva. Como isso funciona? Bem,
A culpa objetiva, ela é aquela que ocorre quando uma lei é quebrada e o transgressor é culpado. Que ele concorde, que não. Por mais que ele diga que ele não quebrou aquela lei, mas ele é culpado. Ele é culpado, ele foi, de fato, considerado culpado. Foi o que aconteceu com Davi. Lá em 2 Samuel capítulo 12, você pode ver isso, não vou para lá. Mas a culpa, né? A culpa objetiva, ela pode ser dividida em 4 tipos. A culpa objetiva. Então, o que é a culpa objetiva? É quando você quebra uma lei, né, e que você, queira ou não, você é culpado daquilo, né? Você é culpado daquilo. E essa culpa objetiva, ela vem, como eu falei, ela está dividida em 4 tipos. Vem a culpa legal. O que seria a culpa legal? A culpa legal, ela é a violação das leis da sociedade. Está dizendo. A culpa legal, ela é a violação das leis da sociedade. E que culpas são essas? Avançar um sinal de trânsito, por exemplo. E é comum, né, fazer isso, né? Então, quando você avança, né, um sinal de trânsito, então você está incorrendo na culpa legal. E aí você diz, mas o que a Bíblia tem a ver com essa culpa, né? Eu sou culpado. E aí, vamos que você atravessou um sinal de trânsito e o guarda percebeu e ele vai lá e apita lá a sirene, manda você encostar e te aplica uma multa. Então, você poderia ter evitado aquilo. Nós poderíamos ter evitado aquilo. E como nós poderíamos ter evitado? Se nós fôssemos para a palavra de Deus. Mas o que a palavra de Deus tem com avançar? Claro que tem. Romanos 13 diz que nós temos que obedecer às autoridades. E se nós temos que obedecer às autoridades, ali tem uma lei. Ali tem uma lei. Aquelas 3 cores do semáforo é uma lei. A cor vermelha está falando a você. A cor amarela está falando a você. E a cor verde está também falando. Como é que uma cor fala? Desobedeça a ela que você sabe. O vermelho diz pare, nós sabemos disso. O amarelo, atenção. E o verde, siga. Então, quando nós fazemos o contrário, então nós estamos aptos a pagar o preço passivo de multa. Houve aí sim uma culpa, somos culpados, legalmente culpados, né? A culpa também teológica. O que é a culpa teológica? A culpa teológica é quando nós desobedecemos a lei de Deus. E aí, Romanos 3:23 diz o quê? Que todos pecaram. Então, nós desobedecemos a lei de Deus. Então, de acordo com as Escrituras, somos culpados. Somos culpados. Porque nós pecamos contra Deus. E tem a culpa pessoal. A culpa pessoal é a violação dos padrões, né, dos padrões pessoais. Então, e aí a própria palavra de Deus também diz, em Romanos 14, né, 22 a 23. O que é isso? Em relação à violação dos padrões pessoais. A entrega, né, aos apelos da própria consciência. Eu assisti um filme essa semana. Assisti um filme em que um rapaz, ele era preso pela obediência aos seus princípios. Claro que esses princípios dele, assistindo o filme, eu via que esses princípios dele eram um princípio religioso, não era um princípio bíblico. E ele foi até um certo ponto tentando se segurar dentro desse princípio. Mas chegou um determinado momento que ele quebrou o princípio que ele cria. E quando ele quebrou o princípio que ele cria, então ele se sentiu muito mal. E se sentiu culpado por ter quebrado um princípio que ele acreditava ser o certo. Então, nós vemos aí que esse tipo de culpa é a culpa pessoal.
E a culpa social, foi que eu disse, são 4, né? A culpa legal, a culpa teológica, a culpa pessoal e a culpa social. E a social, ela é a quebra de uma regra que pode até não estar escrita, mas é socialmente aceita como válida, né? A culpa social é essa, é a quebra de uma regra que não está escrita, mas é socialmente aceita como válida. E aí nós estamos diante disso. Nesse atual momento, nós estamos vivendo esse ponto em que nós podemos incorrer nesses 4 tipos de culpa. Numa nós já estamos desde que nascemos, não é verdade? Essa culpa teológica, desde que nascemos, nós já somos culpados, né? A culpa legal pode acontecer a qualquer momento, não só atravessando um sinal de trânsito, mas desobedecendo qualquer lei, certo? E o mais importante hoje, a culpa social. Por exemplo, nós tivemos relato de que um determinado líder levou o seu povo, quando era para fechar a igreja, levou o seu povo para a igreja, e estava lá muita gente e tudo mais, e uma boa parte dessas pessoas foram acometidas pelo vírus e ficaram infectadas quando era para fechar. Nós estamos diante, a lei está dizendo para que a gente feche as igrejas, e nós temos que obedecer por 2 motivos. Primeiro, porque a lei agora está amparada na questão da possível preocupação com a vida humana, com a nossa saúde. Então a lei decreta. Então nós estamos com as nossas igrejas fechadas por 2 motivos. Por causa do decreto, né, do poder isso, e também da ameaça viral. Então nós estamos vendo aí 2 coisas interessantes. Agora, se nesse exato momento eu ou qualquer pastor ele faz o contrário, ele quebra aí uma lei, a lei legal que já está estabelecida, é decreto, e ele quebra também a lei social, porque tirando a lei, se hoje a lei não existisse e nós tomássemos uma atitude que prejudica, né, todo um grupo de pessoas, uma quantidade de pessoas, então nós estaríamos aí incorrendo nessa culpa. Seríamos culpados por fazer por promover algo que viria prejudicar pessoas. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Como nós vamos lidar com tudo isso. Então a culpa objetiva é isso aí. Ela vai estar trazendo para nós também resultados. Vamos entender, eu não sei se vocês já perceberam, que nesse período do nosso tema, nós estamos estudando aqui as causas, né, os efeitos e como tratar determinadas situações desse conflito. Então, estamos sim diante de conflito. Essa culpa objetiva, ela trata exatamente desses quatro momentos, né? Outra coisa interessante, só vendo essa última parte aqui, da culpa social, vou pedir aqui quem estiver mais perto aí de 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23. Vamos ver o que é que diz aqui. Quem estiver mais perto aqui. É, 1 Coríntios 10, 23. Olha o que diz. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Então, aí nós estamos diante, uma vez quebrada, né, uma vez você fazendo algo que vai prejudicar, né, o grupo social, a sociedade que você está, então você está aí quebrando uma regra. Pode isso? Aí você vai dizer pode e não pode. Por que pode e por que não pode? Então vai estar tratando
exatamente do bom senso. Paulo diz aí, todas as coisas são lícitas, porém nem todas convém fazer. Então, esse é nesse momento que você faz o seu julgamento, e caso você fez a coisa errada, você incorreu aí na quebra de uma lei, social, e você tem aí de fato uma culpa, a culpa objetiva. A culpa subjetiva, como eu falei, a culpa objetiva é aquela que ocorre quando você quebra uma lei, né? Quando uma lei é quebrada por você, né? E a culpa subjetiva, ela é o sentimento de pesar, é aquele remorso, lembre disso. A culpa subjetiva, ela é o sentimento de pesar, ela é o remorso, ela é a vergonha e até mesmo a autocondenação, né, de ter cometido, né, ou de estar dentro daquela situação. Então, esse sentimento de pesar, esse sentimento de remorso, esse sentimento de vergonha e até mesmo a autocondenação, que frequentemente surge quando nós fazemos ou pensamos alguma coisa que consideramos errada. Nesse contexto agora, você mesmo considera errado o que você fez. Você considera errado, né? E você cometeu isso, ou deixamos de fazer algo que deveríamos ter feito. Então, essa culpa é a culpa subjetiva, né? Foi o que aconteceu com Judas, por exemplo, né? Judas Iscariote, lá em Mateus 27, olha o que diz em Mateus 27, versículo 3 a versículo 5. Vamos ver aqui. Mateus, capítulo 27, versículo 3 a versículo 5. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Interessante. Vamos ler outro texto para fazer uma comparação. Hebreus 12, 16 e 17. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Esses dois textos, nós observamos aqui, Mateus 7, de 3 a 5, comparando Judas Iscariotes aqui com Esaú. Judas Iscariote, ele cometeu um erro, e ninguém precisou dizer a ele que ele errou. Ele considerou que errou. Ele não se arrependeu. Mas ele considerou que errou. E aí, tanto que ele vai lá, né, por várias circunstâncias, ele considerou, ele entendeu que fez a coisa errada, porém, ele não se arrependeu. Mas ele vai lá e entrega as moedas e tudo mais. É aqui, no caso de Esaú, né, uma culpa também subjetiva. Por quê? Porque tanto ele como Judas, eles, quando perceberam que tinham feito a coisa errada, então eles se sentiram mal com isso. Judas, qual foi a reação de Judas, né? Qual foi a reação de Judas? Enforcar-se, né? E qual foi a reação de Esaú? Esaú tentou resolver o problema de uma maneira que não conseguia jamais resolver. Volta lá no pai, não tinha mais bênção para ele, e ele fica irritado com tudo isso, e ele procura matar o seu irmão por uma coisa que ele mesmo fez. Era uma outra culpa que ele ia
ia cair nas costas dele, né? Mas o que aconteceu? Ele quebrou, né, ali uma regra que não deveria ter quebrado. E aí a gente vai entender aqui muito bem essa culpa, né? Essa culpa subjetiva que vai trazer para a pessoa que acomete esse sentimento de pesar, de remorso, de vergonha e até mesmo de autocondenação. Agora, meus amados, Deus ele pode usar qualquer um dos dois tipos de culpas que nós estamos vendo aqui, ou vários deles conjugados aqui para nos levar ao arrependimento e às mudanças necessárias. Ele pode usar tanto a culpa objetiva como a culpa subjetiva para nos levar ao arrependimento e mudança, né? O texto de Romanos capítulo 2, aí no versículo 4, ele diz: a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Isso deixa claro que não há em nós nenhuma disposição de arrependimento pelo que nós fizemos. No máximo, nós nos sentimos culpados pelo que fizemos, e quando nós apenas nos sentimos culpados e não seguimos os passos bíblicos para chegar à restauração, então é apenas um remorso. Foi o que aconteceu com Judas. Ele não se arrependeu, ele apenas estava com remorso. Ele entendeu só que errou, mas ele não seguiu em frente, né? Ele não seguiu em frente para ser restaurado. O que nós entendemos sobre o arrependimento? O arrependimento ele envolve 4 coisas muitíssimo importantes, profundamente importantes. A primeira qual é a primeira coisa que envolve o arrependimento? Uma mudança de mente. Nós mudamos a nossa mente em relação ao pecado, seja o pecado cometido agora, seja o pecado de uma vida, ou no geral. Então mudamos a nossa mente, nós temos uma profunda tristeza pelo pecado cometido, né? E confessamos o nosso pecado e nos afastamos dele. Então, mudança de mente, profunda tristeza pelo pecado cometido, confissão desse pecado e abandono desse pecado. Eis aí o arrependimento. Pessoas que estão dentro dessa condição, então ele está pronto, ele está com o seu coração compungido, pronto para ser perdoado. Por quê? Porque já passou por toda essa fase. E agora, essa fase, fui eu que quis? Não, é a bondade de Deus que faz isso. O texto aqui diz que a bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento. Então é Deus quem opera em nossa vida nesse contexto, né? Então, quando as pessoas elas falam sobre culpa, geralmente elas se referem à culpa subjetiva. Geralmente acontece isso. Mas a Bíblia ela não usa a palavra aqui nesse sentido. As 3 palavras que são usadas aqui para culpa ou culpado, elas referem-se todos à culpa teológica. Nesse caso aqui, parece haver aqui pouca diferença entre a culpa e pecado. Parece até haver pouca diferença entre culpa e pecado. Por quê? Porque a Bíblia, quando seja a culpa objetiva, seja subjetiva, você está incorrendo no padrão quebrando o padrão de desobediência, tanto à lei quanto a Deus. Quando eu desobedeço a lei do meu país, eu estou desobedecendo a Deus. Por quê? Porque Deus diz que eu tenho que obedecer às autoridades. E eu não estou obedecendo. Então, eu também incorro nesses 2 pontos. Então, pensamos um pouquinho sobre o que é culpa. O resultado dessa culpa, ele vai trazer tristeza. Mas a tristeza, ela vai vir por 2 motivos. Ou você vai estar triste, né, por causa do resultado da sua culpa, ou você vai estar triste porque você desagradou a Deus. Então aqui a gente vê, no conceito de tristeza e de perdão divino, nós vemos
a tristeza construtiva e a tristeza destrutiva. Vamos entender isso. O texto que nós lemos de 2 Coríntios, capítulo 7, vamos só revisar um pouquinho o versículo 8 e 10. 8 a 10. Olha o que diz aí. 2 Coríntios 7. Aí nós vamos ler aqui os versículos 8, 9 e 10. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo. Embora já me tenha arrependido, vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro não porque fostes contristados, mas porque fosse contristado para arrependimento, pois foste contristado segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresse. Até 11? Não, é só até o 10. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz amor. Então veja aí, estamos falando de culpa. A culpa vai trazer uma certa tristeza para você. E trazendo um conceito dessa tristeza, né? Não só da tristeza, mas também do perdão, né? O perdão de Deus em meio a tudo isso. Paulo aqui nesse texto, de 2 Coríntios 7, versículo 8 a 10, ele faz uma distinção. Observe o que ele diz aqui. Ele faz uma distinção entre a tristeza segundo o mundo, que é uma tristeza destrutiva, né? É uma tristeza destrutiva que parece equivalente a essa culpa objetiva. Parece equivalente aqui a essa culpa subjetiva, e que por isso leva à destruição. O que foi que aconteceu com Judas? Ele sentiu tristeza porque vendeu Jesus, porque traiu Jesus, mas qual foi o resultado da tristeza dele? Foi a sua autocondenação. Foi a sua autocondenação, a sua destruição. E a outra tristeza que Paulo fala é a tristeza segundo Deus. E aí, a tristeza segundo Deus é que vai produzir o arrependimento, que está contido essas 4 verdades que eu acabei de falar, né? Tristeza pelo pecado cometido, a profunda tristeza, o que mais? A mudança de mente, profunda tristeza, confissão desse pecado e afastamento desse pecado. Então, quando Paulo fala da tristeza segundo Deus, ele está falando de uma tristeza construtiva, que equivale à culpa objetiva e que resulta em arrependimento e restauração. Então veja aí como é interessante. A culpa objetiva vai trazer uma tristeza para você, mas uma tristeza segundo Deus, porque você vai repensar no que você fez. E aí você vai entender que precisa não mais fazer aquilo. Então você está desagradando a Deus, você entende isso. Então vai trazer para você o quê? Uma tristeza construtiva, porque você vai entender que desagradou a Deus. Na culpa subjetiva é diferente. Você não acha que desagradou a Deus. Você só acha que por um motivo ou outro você é culpado. E aí, quando você se sente apenas assim, você não consegue se aproximar de Deus. É aquele tipo de pessoas que diz que é tão pecador que não tem como, não tem jeito para se aproximar de Deus, porque é pecador demais, não tem chance para ele. Porque ele não entende o que foi que ele fez, qual é a sua condição. E aí, uma vez que você tem essa tristeza, segundo Deus, evidentemente você vai receber o perdão de Deus. Por isso que Paulo fica aqui. Ele se alegra nessa tristeza, porque é uma tristeza segundo Deus. E aí vem o perdão divino. Perdão. E esse aqui é um dos principais temas da Bíblia. O perdão de Deus. O homem se afastou de Deus e o homem precisa desse perdão. E embora que algumas passagens mencionem sem discutir o arrependimento, outras vão sugerir que pelo menos 2 condições precisam ser, de fato, ser satisfeitas para que Deus perdoe o homem. Só tem 2 maneiras. Uma é o
arrependimento. Essa é a o homem pode ser perdoado por Deus para a salvação, para a restauração de sua vida. É o arrependimento. E aí você vai ver, por exemplo, tem vários textos, mas eu vou citar só Atos 3,19. E ele diz como? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados todos os vossos pecados, e tereis refrigério. Então, você percebe aqui que esse arrependimento é um arrependimento para a restauração, para a salvação. Então Deus, Ele diz para que isso aconteça. O outro é a disposição do pecador para perdoar. E aqui vai incluir não aquele que já foi restaurado por Deus, como também aquele que não. Mas é mais fácil. É mais fácil. Alguém que já foi perdoado por Deus e foi salvo por Ele, é mais fácil perdoar do que alguém que ainda não foi. Certo? Isso não dizendo que uma pessoa ela não possa perdoar outra. O perdão de alguém que ainda não entregou sua vida a Cristo é um perdão pessoal e social. É alguém que diz, esquece, tá legal, tá beleza, pronto. Esse é o perdão social, né? Mas o perdão que leva o homem ao céu é o perdão diretamente de Deus. Deus perdoa e logo eu estou restaurado. Agora, quando mesmo tendo sido perdoado por Deus, vamos entender isso. Lembremos que parece que na última lição nós vimos que mesmo uma vez sendo lavado pelo sangue de Cristo, ainda temos mazelas em nossa vida que faz com que nós fazemos coisa errada. É isso? Vamos sofrer por conta disso. Aqui a gente vê a disposição do pecador para perdoar. E aí nós vamos lembrar de quê? Lá em, deixa eu ver se eu me lembro aqui, Mateus 6, vamos ver. Mateus 6, Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Olha aí a disposição de Deus para me perdoar. Como é que Ele me perdoa? Vamos lá. Mateus 6, versículo 14 e versículo 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoastes os homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Veja aí que coisa interessante. Você está diante de uma ordem de Deus para perdoar. Mas ele dá uma condição para perdoar. Lembrando que essa condição de Deus aqui, ela é uma condição para perdoados ou não por Ele. Vamos que Deus já me perdoou. Eu sou um salvo. O Senhor já tem o céu para mim, por garantia, pelo sangue de Cristo, e eu criei. Muito bem. Fui restaurado. Significa que eu fui perdoado por Deus. Mas em qualquer momento, em qualquer circunstância da minha vida, eu não perdoo o meu irmão por algo errado que ele fez comigo. Estou certo? Claro que não. Claro que não. Eu aprendi com o perdão de Deus, na prática, a perdoar. E se eu não perdoo, tem algo errado comigo. E como eu sou um homem pecador, como eu sou falho e eu vou estar incorrendo nesse pecado, então Deus faz aqui uma advertência. Ele diz, olha, tenha disposição para perdoar o seu opositor. Tenha disposição para perdoar o seu inimigo. Tenha disposição para perdoar o seu irmão. E sabe por quê? Porque se você não perdoar o seu irmão, eu também não perdoo os seus pecados. Então, é interessante isso. Deus ele traz para nós uma advertência. Então aqui você vai observar que nós vemos duas condições, né, que precisam ser satisfeitas
para que Deus perdoe-nos. Uma é o arrependimento para a salvação e a outra é a disposição nossa de perdoar o nosso irmão. Não adianta você orar a Deus, não adianta você cantar louvores a Deus, não adianta você fazer nada para Deus, se você não tem disposição para perdoar o pecado de quem quer que seja. Você não tem disposição. Certa ocasião, eu ouvi uma pessoa dizer o seguinte, já tinha sido lavado pelo sangue de Cristo, ela disse o seguinte: olha, alguém fez coisa contra mim, eu não perdoo. Então, essa pessoa não entendeu o que foi o perdão de Deus. Quando você não está disposto a perdoar o seu opositor, e eu estou dizendo opositor porque o opositor pode ser o irmão ou não. Então, quando você não está disposto a isso, então você não está merecendo também o perdão de Deus. E é isso que Deus diz, claramente. Então, o que é que nós vemos aqui? O que é culpa? A culpa, ela vem aqui dividida em duas partes, objetiva e subjetiva. A objetiva nós já falamos, não vou mais repetir. Subjetiva do mesmo jeito. Essas duas culpas traz a tristeza. Traz tristeza. Uma traz tristeza para o remorso e a outra traz tristeza para o arrependimento e a restauração de tudo isso. E aí vem o perdão de Deus. E quais são as causas dessa culpa, né? Nós estamos trabalhando com o quê? Com causas e efeitos, de como resolver. Por que as pessoas sentem culpa? Esaú, você sabe por quê? Judas, você sabe por quê? E nós? Eu? Por que eu estou me sentindo culpado? Por que você está se sentindo culpado? E as razões, meus amados irmãos, elas podem ser muitas, né? Elas podem ser, tem várias, né? Várias razões pelas quais você pode sim se sentir culpado, né? E uma delas é a experiências passadas e expectativas irreais. O que significa isso? Por exemplo, os conceitos individuais de certo e errado, bom e mal, né? Geralmente, isso aí se forma na nossa infância. Nossos pais dizem: olha, você não pode fazer isso. Olha, não faça isso. Eu era pequeno quando minha mãe dizia o seguinte: olha, não fale com estranho. Não dê sua mão a uma pessoa estranha, não siga a pessoa estranha, respeite os mais velhos. Essa foi uma das principais ordens que eu tive quando eu era pequeno. Minha mãe disse: olha, meu pai, respeite os mais velhos. E nesse conceito de respeito aos mais velhos, eu fui criado assim, e esse respeito aos mais velhos não tinha uma conotação bíblica, era uma conotação de uma educação de pai e mãe, secular, mas de uma forma faz mal, não faça isso. Então, eu cresci com isso. E quando eu casei, eu trouxe para a minha família esse conceito. Então, cada filho meu que ia nascendo, né, ele era o mais velho. E aí, qual era o princípio nosso dentro de casa? Os mais novos obedeçam aos mais velhos. E assim, a Patrícia nasceu primeiro, depois veio Pedrinho, Pedrinho obedecia a Patrícia, né, era para obedecer a Patrícia, depois veio quem? Priscila, veio Priscila era para obedecer, e assim, e no topo estava a Patrícia. Eles tinham todos que obedecer a Patrícia. É tanto que eu não vou nem contar a história daquela, né, de São Paulo, né? Então, por conta disso, pelo que eu aprendi, e olha que não foi uma mensagem bíblica, mas foi uma coisa que meu pai me ensinou. E eu trouxe para os meus filhos, e esse princípio fez com que tivesse paz na minha casa. E sabe de uma coisa? Paz que eu não tinha quando eu era adolescente. É interessante isso? Esse mesmo pai que disse que eu tinha que respeitar os mais velhos, né, dentro de casa eu não via isso aí. Mas eu não me preocupei com isso. Eu trouxe para a minha família e foi aí que eu vi o resultado de um bom exemplo, de um bom ensinamento.
Eu viajava e quando eu chegava em casa estava tudo em paz, não tinha um arranhão, Netinha tinha cuidado de todos eles, ele não dava um trabalho, não dava trabalho, eu estou cuidando aqui, não dava não, ele não dava trabalho. E quando nós saímos e quando chegava, tá todo mundo vivo, tranquilo. A Patrícia era mãezona de cada. Ainda hoje é, né? Ainda hoje ela tem, ainda os meninos têm esse respeito com a Patrícia de mãezona e tudo mais. Então, ela se sente mais velha e velha mesmo. Deve estar tudo comentando. Então, essa é a ideia, né? Nós temos experiência do passado. E essas experiências, elas nos ajudam, né? Elas nos ajudam, ou talvez nos destroem. Porque a culpa que eu trago do passado, se eu não fiz como deveria fazer, então eu me sinto culpado por conta disso. Mas eu também posso aprender, em meio a tudo isso. Eu tinha conceitos que eu quebrei. Então, se eu quebrei os conceitos individuais que eu tinha, de certo ou errado, então eu vou sim me sentir culpado. Então, a experiência passada e a expectativa, né, e real uma expectativa que talvez que não vá acontecer, muitas vezes vai trazer para mim esse problema, né? E às vezes esses conceitos, ele vem não só de pais, esses conceitos vêm de líderes de igrejas que acreditam que o homem pode viver sem pecar, mas não é assim. Quando meu pai disse não desobedeça, provavelmente ele foi imaginar, pronto, agora ele não vai mais desobedecer, vai viver a vida inteira dessa maneira. E talvez eu também tivesse pensado nisso. Mas se eu quebrei de uma maneira ou outra esse princípio, então eu iria me sentir culpado quando eu desobedecesse a uma pessoa. Então, a melhor reação, né, diante de padrões inatingíveis, que muitas vezes você não consegue, como estou falando de irreal, você quer chegar ali e você não faz, é exatamente a adoção de outros mais realistas. E isso que eu não fui capaz de ver dentro da minha família, eu adotei para mim e deu certo para nós. Então, quando isso é quebrado, então eu vou realmente me sentir culpado. Então as causas estão aí. Eu estou triste por isso, porque eu não consegui atingir o padrão que o meu pai me deu. Então eu estou me sentindo hoje culpado por isso. Não foi esse o caso nosso. Eu vou me sentir culpado também. Qual é a outra causa? É a inferioridade ou a pressão social. Eu me senti culpado. É difícil saber se o senso de inferioridade gera sentimento de culpa ou se é o sentimento de culpa que produz essa sensação de inferioridade. O fato é que nós vivemos num mundo que jaz no maligno, né? E aí você já vai ver que do ponto de vista teológico somos culpados. Mas a nossa culpa, do ponto de vista teológico, nos leva à restauração. Vamos sempre entender isso. Nos leva à restauração. A nossa culpa, né, do ponto de vista subjetivo, com certeza não vai levar à restauração. E o pior hoje é que a maioria das pessoas estão vivendo esse tipo de culpa. A culpa subjetiva, que no máximo leva uma pessoa a um remorso, mas não a uma mudança de mente. Então você sente culpa por conta disso. Até mesmo uma mente mal desenvolvida, né, uma consciência mal desenvolvida. Tem pessoas que dizem assim: eu já tive a oportunidade de estar com pessoas que disseram assim: eu sou burro. Meu pai sempre dizia que eu era burro. E eu não consigo fazer nada mesmo, eu sou burro mesmo. Eu não consigo fazer as coisas. Então esse sentimento de inferioridade vai levar você a se sentir culpado. Porque durante a infância os pais sempre disseram: você é um menino burro, você não sabe de nada, você só serve para arrastar arado, você só serve para carregar cangalha. Cangalha aqui quer dizer, é aquele objeto que tem de um lado e do outro de um jumento, que eles carregavam as coisas dentro.
Então, crianças que cresceram com esse tipo de pressão, ele chega na sua mocidade com esse sentimento de culpa, achando que ele é culpado de tudo. E isso nunca vai levar ele a uma restauração. Não vai levar. Por quê? Porque ele se jogou dentro daquilo e assim vai. Então, devemos entender isso. Como é que tudo isso se resolve? Como é que tudo isso se resolve? Como é que nós reagimos a tudo isso? Lutando contra, enfrentando, lidando com o nosso problema. É assim que nós vamos consertar tudo isso. Então nós precisamos entender isso. Vem as causas, vem os efeitos dessa culpa e vai levando muitas vezes a pessoa a sucumbir, né? Por quê? Porque esses efeitos, essas causas, né, e o efeito de tudo isso vai levar o ser humano a cair e não querer se levantar, né? Por exemplo, o efeito da culpa vai trazer a você um pensamento defensivo. Você vai estar sempre se defendendo. Por exemplo, quando Deus disse, Adão, né, onde estás? E quando ele disse, quem te fez, né, ver que tu estava nu? O que é que ele faz? Coloca a culpa em Deus. A mulher que tu me deste me deu do fruto e eu comi. Então, esses efeitos da culpa vai trazer a você pensamentos defensivos, reação de autocondenação. No caso da culpa subjetiva, aqui você vai ser condenado por aquilo e você reage a essa autocondenação. Reações até mesmo físicas vai trazer para você dor moral, mas também pode trazer o arrependimento e perdão, dependendo de como você trata essa culpa. E no que diz respeito ao arrependimento e perdão, pode entender que a graça de Deus, graças a Deus, muito de nós já aprendemos a aceitar o fato de que somos pecadores. Por esse lado, eu já sei. Aceito o fato de que sou pecador. Aceito a ideia de confessar o meu pecado. Fiz isso, confessei meu pecado, né? Deus me perdoou. Então, uma vez que eu agora estou em Cristo, como nós cantamos, não há mais condenação. E se não há mais condenação, não há mais culpa para mim, porque fui agora agraciado por Deus pelo seu perdão. Mas para isso eu tive que confessar. 1 João 1,9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, a graça de Deus, ela nos banha e ela nos restaura. E nós somos perdoados por Deus. E aí, uma vez que nós somos perdoados por Deus, significa que tratamos a culpa. Tratamos a nossa culpa de acordo com a palavra de Deus. Confessando, enfrentando as dificuldades. Então, resultado de tudo isso, eu passo agora a compreender não só a minha situação antes dessa culpa, como conheço agora a minha situação depois que fui restaurado, e eu posso agora ajudar outras pessoas a chegar a esse ponto de arrepender-se dos seus pecados e ajudar as pessoas a fazer. Por quê? Porque agora eu compreendi, aceitei a minha culpa, confessei e fui perdoado por Deus. Agora eu posso ajudar outras pessoas também a isso. Então nós precisamos, irmãos, entender que a culpa, ela nos enterra. Ou ela pode também nos levar ao senso de uma restauração, quando nós entendemos que somos culpados, mas também entendemos que a graça de Deus, ela pode sim nos ajudar. E se Deus pode fazer isso em nós, então nós podemos sair
desse sentimento, desse pesar. Então, qual é a conclusão que nós chegamos diante de tudo isso? É que nem todos, vamos entender isso, né? Que nem todos os sentimentos de culpa são ruins. Entendemos isso? Nem todo sentimento de culpa é ruim. O sentimento de culpa que eu tive, eu fui restaurado. O que Judas teve, não foi restaurado. Então significa que nem todo sentimento de culpa, né, é ruim, né? São ruins no sentido geral. Algumas vezes eles nos levam a confessar o pecado e agir de um modo mais construtivo. Isso é importante. E aí nós vemos vários exemplos de homens de Deus que fizeram isso, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro. Esses homens, assim, mais pertinho aqui no Novo Testamento, eles entenderam isso. No entanto, o sentimento de culpa, ele é nocivo quando ele perdura de uma forma que influencia a paralisação das atividades, da atitude dessa pessoa. Então, são esses sentimentos de culpa, esses são sentimentos perniciosos. Esse sentimento de culpa que não deixa você dar um passo à frente. Um sentimento de culpa que leva você a entender o perdão de Deus, esse é o que nós chamamos de um sentimento construtivo. E o sentimento de culpa que leva você a se retrair é um sentimento destrutivo. Não podemos cair nesse segundo. Se nos sentirmos culpados, 1 João 1,9 deixa claro, confessemos e Deus nos perdoa. Se queremos estar na graça perdoadora de Deus, também devemos ter a disposição de perdoar o nosso irmão. Então, meus amados irmãos, vamos entender isso. Culpa, todo mundo tem. Depende de como você trabalha a sua culpa. Que Deus nos abençoe. Amém. Tem algum comentário aí para você comigo? Não? Aqui é o seu, cara. Não, aqui. Né? Para a internet, né? Irmãos, eu não sei. Nós não estávamos aqui interagindo com os olhos, com a nossa tela, porque travou. Travou aqui as mensagens. Não sei. A transmissão ficou legal, né? Mas as mensagens talvez a gente vai poder ver depois. Que ela travou lá naquele momentinho quando a irmã Zé disse, porque esse chiado, né? Então o chiado travou todo mundo. Não deu para ver mais as mensagens lá, né? Depois a gente vai ver as mensagens e aí a gente pode estar respondendo. Vamos sentar na água? Finalizar? Qual é? Asas quando a nuvem está travada, ventos fortes sopram em mim, quando sinto-me cercado e a força chega ao fim, quando a vida destrói sonhos e os vales são reais, Deus me dá quando Ele clamo, asas espirituais, Deus dá asas, qual águias, que renovam minhas forças para subir. Deus dá asas, qual águias, quando os passos me enganam e os meus sonhos desmoronam, subo em asas até o céu.
olhados para trás, só olhar para o bom mestre, que é Jesus o guia sagaz. Já correu nossa carreira, a vitória já alcançou. Ele agora chama os salvos, sigam-me, na glória estou. Deus dá asas, qual águias, que renovam minhas forças para subir. Deus dá asas, qual águias, quando os passos me enganam e os meus sonhos desmoronam, subo em asas até os céus. Amém. Muito bem, estamos já chegando no final, né, da nossa programação. Lembrando que terça-feira nós teremos a continuação da live infantil. Queremos dizer aos pais que na terça-feira, às 19 horas, coloque as crianças aí de frente da telinha, para a gente possa estar pregando a palavra de Deus para elas, né? E também de tabela para os pais. Interessante isso. Quarta-feira, nosso culto de oração, estaremos também continuando nossos estudos, falando sobre os conflitos da vida, né? As causas, efeitos, né? E como nós podemos tratar tudo isso. Lembrando os irmãos que vou logo entregar aqui a Palomir, quarta-feira, né? A Palomir está aniversariando. E quando for quarta-feira, no final do culto, nós vamos cantar parabéns a Palomir, né? Muito bem, então, queremos dar uma boa noite a todos, obrigado pela participação. Depois eu fui dar uma olhadinha aqui nas mensagens que vocês mandaram, que não deu para ver aqui as mensagens, né? Vamos orar. Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos pelo que o Senhor já fez, está fazendo, continuará fazendo. Não cessamos, ó Deus, de agradecer. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a tratar a nossa culpa, a enfrentar, a entender, ó Deus, que quando nós falhamos, nós desagradamos a Ti. Pedimos que o Senhor cuide de nós, que o Senhor perdoe e nos dê, ó Deus, força para nós termos disposição para perdoar os nossos ofensores. Pedimos que o Senhor nos ajude a poder também ajudar outras pessoas a ter o mesmo sentimento, o sentimento de poder ajudar as pessoas, de poder trabalhar na restauração de pessoas, fazer com que as pessoas aprendam a tratar as suas culpas. Obrigado, Pai, porque o Senhor sempre está conosco. Foi uma promessa, é uma promessa que está sendo cumprida e continuará eternamente. Pois em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Tchau, boa noite. Boa noite a todos. É terça.